Com tantas mudanças e a modernização do sistema bancário brasileiro em 2020, como está a situação do país em relação à proteção de dados dos clientes, hein? Aqui no Brasil, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor com a promessa de resguardar as informações das pessoas. Para falar mais do assunto, a gente conversa agora com Rafael Coronel, especialista nesse assunto. Rafael, bem-vindo ao Hora News. Olá, Thiago. Olá, telespectadores. Prazer estar com vocês. Rafael, por que essa Lei Geral de Proteção de Dados foi criada e como ela pode garantir a segurança das informações dos brasileiros, hein? Bom, primeiramente, dando um pouco do contexto de como ela surgiu, a gente está vivendo hoje o que a gente chama de revolução digital. A revolução digital ela surgiu com a oferta de produtos e serviços de diversos setores da economia por meios digitais, pelo meio eletrônico, né? Os sites, os aplicativos. E para que as empresas possam ofertar produtos e serviços com qualidade através do meio digital, é necessário o intercâmbio de dados. E hoje as empresas, dado o grande volume e o crescimento desse mercado digital, o dado ele passou a ser visto não somente como uma informação, mas como um ativo para as empresas. Portanto, foi necessária a criação de uma agência para a regulamentação e de modo que as empresas se vejam, né, obrigadas a cuidar bem dos dados dos seus clientes. Em algumas vezes, as legislações limitam os avanços tecnológicos e os benefícios das inovações. Qual seria, então, o caminho para que isso não acontecesse no setor da economia? Olha, essa é uma excelente pergunta. A Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí vigente já no país desde a semana passada, ela, num primeiro momento, ela causou certa estranheza para as empresas, porque ela se trata de um regulatório, portanto, é mandatório que as empresas a cumpram. Mas, a exemplo do que nós estamos fazendo, e outras empresas também, nós vemos a LGPD como uma oportunidade de oferecer ao consumidor mais do que o produto e o serviço, e sim ofertar a segurança como um serviço. Então, as empresas que se adequarem à nova legislação de modo a atender os clientes com segurança, governança, e de modo que eles possam ficar tranquilos na hora de contratar um serviço, um produto, elas vão sair com certeza na frente. Agora, como é que as empresas estão se adaptando para essa lei de proteção de dados? Quais os setores estão mais preparados? Olha, uma recente pesquisa mostra que 85% das empresas não estão preparadas. Elas dizem que não estão preparadas para a legislação que está vigente, a LGPD. 25% se dizem preparadas, e 4% dizem que precisariam de mais 2 anos para se readequarem. Esse cenário de incerteza, essas 85% que ainda não se veem preparadas, se justifica por conta de uma série de fatores. E um dos limitantes é que as empresas precisam se readequar nos seus processos, os produtos precisam ser readequados para atender a legislação e também os serviços. Então, acho que esse é o grande desafio que as empresas daqui para frente vão ter que assumir para poder cumprir com a legislação. Agora falando sobre o sistema bancário, o Pix e o Open Banking, que já falamos aqui no Hora News, devem começar em breve no Brasil. De que maneira essa nova legislação pode proteger os dados dos clientes? O Open Banking, tanto o Open Banking quanto o Pix, eles trazem consigo o direito previsto em legislação, a LGPD, do titular requerer a sua portabilidade de dados e o seu acesso dos dados que ele intercambia com as empresas. Então, o impacto que esses dois projetos eles vão trazer nesse cenário do mercado é que as empresas vão precisar passar por um processo de melhoria nos seus sistemas para que ele garanta esses dois direitos, o direito do acesso do titular aos seus dados e também da portabilidade. Então, na verdade, é uma mexida grande que as empresas vão ter que fazer internamente em seus processos, que não é tão simples, né? Nós, por exemplo, nós já estamos preparados há cerca de 1 ano e meio, nós começamos o projeto dentro da nossa empresa, e então nós estamos preparados para atender essas duas novas obrigações, o Pix e o Open Banking. Tá certo, Rafael. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Prazer. Você também pode conferir essa entrevista pelo YouTube. Basta você acessar youtube.com/recordnews ou abra o aplicativo da câmera do seu celular e aponte para este QR Code que aparece aí na sua tela. Não se esqueça também de se inscrever no canal da Record News no YouTube para acompanhar os nossos destaques e também o nosso conteúdo
exclusivo.